Paz seja convosco. Muito bom poder estar com você novamente. Nós queremos, neste momento, trazer uma palavra para você, uma palavra para o seu coração. Que Deus possa te abençoar e te dar forças, porque nós estamos vivendo em um momento em que nós estamos precisando de uma força extra, da força de Deus, para nós superarmos os obstáculos, os impedimentos que naturalmente surgirão, nessa retomada das nossas vidas, depois desse período tão difícil de pandemia que o mundo inteiro experimentou. E nós temos que louvar a Deus, porque até aqui nós estamos vivos, estamos ilesos, o que prova então que Deus teve misericórdia da gente. Mas eu quero trazer uma palavra para você, exatamente para tentar motivar você a acreditar que não há obstáculo, não há impedimento que possa parar você. Talvez você que me assiste agora, que me ouve agora, se sente, quem sabe, pequeno e desqualificado para poder enfrentar as batalhas que você tem enfrentado ou as batalhas que vão chegar. E eu digo para você que você só é desqualificado para enfrentar uma luta e uma batalha difícil se você não tiver Deus do seu lado. Porque se você tem Deus do seu lado, todas as batalhas, elas serão vencidas por você e todas e qualquer dificuldade serão superadas pela força do Deus que está na sua vida e que cria uma possibilidade exatamente para você diante das situações mais inusitadas, mais incomparáveis, diante das situações de impossibilidades. Deus faz a diferença na sua vida e faz com que você supere os grandes obstáculos que possam surgir. E antes, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nos abençoa de uma maneira especial, renova as nossas forças e nos prepara para os grandes desafios que naturalmente a vida já impõe e que, sem dúvida, surgirão depois dessa fase tão difícil que o povo da terra passou por conta, meu Deus, dessa pandemia que realmente ceifou a vida e tem ceifado de tantas pessoas. Nos prepara, nos dá força, nos fortalece, nos agiganta através da nossa fé, da nossa confiança no Senhor e que sejamos fortes para sermos, acima de tudo, vencedores sobre todos os impedimentos e obstáculos. Vamos ler a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém, Samuel, ou seja, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos fala assim. Quero que você nos acompanhe aí. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Essa palavra foi uma palavra dada pelo profeta Samuel, dado exatamente, o Senhor deu para o Samuel para tentar mostrá-lo que a visão de Deus é diferente da nossa. Nós medimos tudo, avaliamos tudo e julgamos pela aparência das coisas. E Deus não olha pela aparência, Ele olha para o coração, para a sua disponibilidade, para a sua fé, para a sua confiança, para poder operar o milagre. Amém? Olha, a Bíblia diz que Deus um dia escolheu um rapaz que fazia parte de uma família lá de Belém, de Judá, e escolheu esse rapaz para ser rei. Mas ele não tinha as características de rei, ele, diante da avaliação de qualquer pessoa pela aparência, ele seria desqualificado, seria incompatível para a função, alguma coisa que com certeza qualquer pessoa, através da sua visão humana, não escolheria para rei. Só que Deus o escolheu. Depois de alguns momentos ali procurando um monte de filhos de um homem chamado Jessé, que era de Belém, ele acabou sendo escolhido. E quando ele foi escolhido, Deus começou uma preparação.
para poder usá-lo, para poder dar a ele exatamente a experiência de um guerreiro, que ele não era um guerreiro e Deus precisava que ele fosse um guerreiro. Deus então começou a fazer com que ele fosse afrontado por situações e através dessas afrontas a fé dele se despontasse exatamente para que através dessa fé ele pudesse superar os obstáculos, superar os impedimentos e ficar claro então que ele era um iluminado, que ele era de Deus e que a força dele não era somente a força física que ele tinha, não era somente a sua capacidade intelectual, mas era acima de tudo o poder do Deus Todo-Poderoso que vinha sobre ele e que o capacitava para grandes empreitadas, para grandes desafios. Ele era capacitado por Deus e por esta razão não tinha como ele não ser vencedor ou não superar os obstáculos, exatamente porque Deus estava ao lado dele para ajudá-lo. E Deus o colocou diante da situação mais desafiadora que eu creio da vida dele. Deus preparou tudo, que Deus é de preparar as coisas, confrontar você e ver onde é que está a medida da sua fé? Onde é que está a sua confiança? Deus às vezes permite que você seja confrontado por situações desafiadoras para ver onde está a medida da sua fé. Porque tem pessoas às vezes que se intimidam pelo tamanho da dificuldade, recuam diante dos obstáculos apresentados e a fé é alguma coisa que em nós nos faz acreditar, acima de tudo, que obstáculo não é nada, não porque estamos confiando em nós ou na força do nosso braço, não, mas porque estamos confiando em Deus. Por isso que a Bíblia diz, e tem um texto que diz, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Às vezes as pessoas lêem esse versículo e pensam que está escrito ali, esse verso, para dizer para você que você não pode confiar em ninguém. Não, não é confiar em outras pessoas, não, que você tem que confiar e existem pessoas que você pode confiar. Mas o texto está falando da pessoa que confia em si mesmo, que se acha autossuficiente e que não tem dependência de Deus, que se torna maldito, se torna uma pessoa onde a bênção de Deus está ausente, que é o verdadeiro significado da palavra maldito. Então, quando você confia em você mesmo, não gera dependência de Deus, isso não é bom para Deus. E quando você confia, Deus age em favor da sua fé, da sua confiança, para fazer você superar os obstáculos mais desafiadores que a vida possa apresentar para você. E sabe o que Deus fez? Preparou esse rapaz para testar a fé dele. Um dia o pai dele disse assim, Davi, você vai lá no fronte de batalha. Fronte de batalha era o lugar onde estava acontecendo a batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Ele estava em guerra num determinado lugar, num determinado vale, e o pai de Davi tinha os seus filhos que faziam parte do exército de Israel, e ele precisava saber como estava a batalha, como estava a informação, e a única forma de se saber o que estava acontecendo era mandar alguém lá no fronte de batalha para saber o que acontecia, para poder vir com as notícias do que estava acontecendo. E ele disse, você vai lá, leva esse queijo e entregue lá para o comandante do exército e procura saber o que está acontecendo, leva lá comida para os teus irmãos e depois você volta e me conta como é que estão as coisas por lá. E o Davi, um garoto ainda de 20 e poucos anos, muito novo, pegou o seu carrinho de mão e foi para lá, levando o carrinho de mão cheio de comida, não só para os seus irmãos que eram militares, que estavam no exército de Israel, mas também para agradar o comandante para poder obter as informações do que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele chegou exatamente na hora em que do outro lado do vale estava um soldado de 3 metros de altura, chamado Golias, que desafiava o povo de Deus dizendo, porventura vocês não têm um soldado para duelar contra mim? Onde está o Deus de vocês? E começou então a falar coisas assim como que blasfemando contra Deus, desfazendo do Deus que os judeus acreditavam e, acima de tudo, desfazendo da fé desse pessoal que acreditava no Deus de Israel. Vocês sabem o que aconteceu, gente?
O Davi passou dessa hora e viu aquele homem alto, por quê? Porque o povo de Deus estava numa montanha e os filisteus estavam em outra montanha, e entre essas duas montanhas havia um vale. Os 12 entrincheirados, ninguém descia para o vale. O povo de Deus não descia para o vale para a batalha porque tinha medo do exército filisteus, que era melhor preparado. Tinha uma tecnologia melhor e tinha os melhores soldados. Entre eles tinha esse soldado chamado Golias, que todo mundo tinha medo. Era uma máquina de matar. Um homem de 3 metros de altura que, para vocês terem uma ideia, somente a lança dele pesava 60 quilos. Ou seja, toda a indumentária dele pesava 60 quilos. 60 quilos, você imagina só. Toda a preparação dele de batalha. E, além do mais, o homem era feito para matar. Ele foi preparado desde muito cedo para ser um soldado e para matar. Era considerado um soldado invencível. E o Davi chegou quando ele dirigia as palavras de afronta ao povo de Deus e ao próprio Deus. E ele ficou muito incomodado porque Davi era muito chegado com Deus, era muito próximo de Deus. Ele se revoltou e perguntou: não tem ninguém que possa tapar a boca desse incircunciso, desse homem que ousa falar contra o nosso Deus? E todo mundo calado. E de repente alguém veio e disse: pois é, olha, o rei Saul está premiando o sujeito que tiver coragem de duelar com esse cidadão chamado Golias. E o prêmio que ele está dando é um prêmio irrecusável. Ele dá a filha dele em casamento a essa pessoa que enfrentar o Golias. O sujeito deixa de ser plebeu e passa simplesmente a fazer parte da corte, vai ser genro do rei. E, além disso, ele promete também que, se aparecer algum corajoso para enfrentar esse Golias, ele isenta a família dessa pessoa de todo e qualquer tipo de imposto. A pessoa não vai pagar imposto nenhum só pelo fato de enfrentar o Golias. E ele fazia esse desafio imaginando que ninguém teria coragem. Para a maioria dos soldados, aquilo ali era um desafio difícil de ser superado. Por quê? Porque todo mundo olhava as coisas e mediu pela aparência. Quando viu o tamanho do homem, quando viu a força dele e a preparação dele para matar, sabiam que, pela aparência, por aquilo que viam, era praticamente impossível ele ser superado. Só que a Bíblia diz uma coisa interessante, que o justo viverá da fé. Que nós que cremos em Deus não temos que medir as coisas por aquilo que nós estamos vendo, diz a palavra de Deus, mas pela nossa fé e a nossa confiança em Deus. E foi isso que aconteceu com o Davi. O Davi tomou conhecimento disso, mas ele não estava interessado em prêmio nenhum. Ele foi lá, se apresentou ao comandante da guarda e disse que ele ia lutar contra o Golias. Os irmãos dele se chatearam, disseram que ele queria aparecer, que ele estava ali para se aparecer. Ele não se incomodou com os irmãos preocupados porque achavam que aquilo era um suicídio. Por que era um suicídio? Porque, analisando por aquilo que se via, a probabilidade dele vencer aquele duelo, aquela batalha, era 0, não tinha como. E imagine vocês, mas assim mesmo ele se apresentou ao comandante da guarda. O comandante se alegrou, porque o fato dele estar se apresentando para duelar contra o Golias era um fato positivo, porque poderia levantar o moral da tropa, ainda que ele morresse lutando. E o comandante imediatamente chamou ele, colocou ele numa sala de armamentos, encheu ele de armamentos. A Bíblia diz que depois que colocaram a armadura nele tudinho, ele não conseguiu sair do lugar. Colocaram uma espada na mão dele, ficou tudo pesado demais. E ele chegou com o comandante e disse: não preciso disso. Eu só preciso do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus já me tomou em outras ocasiões e eu matei um leão e um urso. Matei com as mãos. Ele começou então a contar. Todo mundo achava que aquilo ali era uma história que ele estava contando, que ele estava fantasiando, que ele estava viajando. Ninguém sabia da intimidade dele com Deus. Só ele sabia. Por isso que Samuel, ou que Deus falou para Samuel, para ele não atentar para a aparência, porque Deus não julga ninguém pela aparência.
Ele olha para o coração, quer dizer que ele conhece os seus sentimentos, conhece as suas emoções, sabe de fato quem é você. E diz a Bíblia que ele disse, eu só preciso de algumas pedras. Ele foi no ribeiro, pegou 5 pedras lá no ribeiro, colocou numa alforge, numa sacola que ele tinha, porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, tinha uma sacolinha que ele usava, ele colocou as 5 pedras ali e pegou uma funda, que nem uma baladeira, um estilingue, e foi para a batalha. O pessoal achava que aquilo ali era uma loucura, que aquilo ali era um suicídio. E avisaram para o Golias, Golias, já tem um homem que vai batalhar contra você. O Golias imaginou, eles acharam algum homem do meu tamanho, da minha altura, para poder guerrear comigo. Marcaram a hora certa, o Golias desceu a montanha e ele foi lá para o vale esperar o homem que deveria lutar com ele. Foi ele, o seu ajudante, o seu escudeiro, e ficaram lá esperando o homem alto. De repente desce o Davi, um garoto ruivo, ainda com 20 anos mais ou menos, ainda precisando ter a formação do corpo de um homem forte, e de repente desce aquele menino que alguns dizem que tinha 1,60 m, desceu as montanhas e apareceu diante do Golias, e diz a Bíblia que quando Golias viu aquele menino, aquele rapaz, ele o desprezou, ele olhou com desprezo e viu que o menino descia a montanha trazendo um pedaço de pau na mão, que era o que todos os pastores usavam, um pedaço de pau chamado cajado, que servia para poder se apoiar para subir as montanhas e para poder bater as ovelhas, para que elas andassem realmente no caminho, para poder arrumá-las. Quando ele olhou que viu aquele rapaz com aquele pedaço de pau na mão, ele desprezou e disse assim para o rapaz, porventura, eu sou algum cão para que você venha lutar comigo, guerrear comigo, usando esse pedaço de pau? E depois que ele falou isso, ele usou da intimidação, tentar intimidar Davi, tentar afetar o seu psicológico para poder matá-lo rápido. Disse ele assim, o Golias para o Davi, eu vou acabar com você, disse o Golias, eu vou destruir você. Vou pegar os seus pedaços e deixar aqui espalhado no deserto para serem comidas pelas bestas feras do deserto. Em outras palavras, você não tem nenhuma chance. Eu vou simplesmente triturar você, esmagar você, espedaçar você. Disse o Golias para o Davi. Mas aquelas palavras não entraram no coração do Davi, nem tampouco chegou a intimidá-lo. Por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho ali. A fé dele era mais forte. E quando você tem fé em Deus, nada intimida você. O problema pode ser maior do que você, mas você sabe que não é maior do que o Deus que você acredita, do que o Deus em quem você deposita a sua fé. E quando Golias jogou essas palavras de intimidação para tentar intimidá-lo e, consequentemente, deixar ele abalado para matá-lo com facilidade, a resposta do Davi foi essa. Davi olhou para ele e disse essas palavras, tu vens contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens desafiado, e fica sabendo que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Quando ele falou isso, ele não falou confiando em si mesmo, ou na sua destreza, ou na sua capacidade de guerrear, porque ele nem era soldado, nem estava servindo no exército. Ele falou tudo isso fundamentado na sua fé. Ele não se abalou pela aparência do Golias, que era muito maior do que ele, que já era um soldado formado, que era um herói no país dele, que já tinha tirado a vida de muitos outros soldados. Ele não se intimidou com isso. Por quê? Porque ele não via também pelos olhos humanos, ele olhava o Golias pelos olhos da fé, e pelos olhos da fé ele acreditava que aquele obstáculo era um obstáculo que ia ser derrubado pelo poder da fé e pelo poder do Deus que nós acreditamos. Olha, não deu outra. Ele começou a rodar a funda, o Golias, sem saber, ele rodou a funda e deu uma pedrada na cabeça do Golias, bem na testa, o único lugar
que estava desprotegido pelo capacete que ele usava. Quando aquela pedra que ele não errou, que ele acertou, que pegou na testa do Golias, os 3 metros de puro músculo caiu no chão, totalmente desacordado. Ele foi lá, pegou da espada do próprio Golias, que ele não tinha espada, tirou a cabeça do Golias e acabou com o problema ali naquele dia. A tropa se animou, desceu as montanhas e eles venceram a batalha motivados pela vitória do Davi. O que é que nós aprendemos com essa passagem da Bíblia que pode parecer tão violenta, mas era o mundo daquela época. Ou você matava ou você morria. Mas vejam bem, está aqui um ensinamento para você. Com a fé em Deus, não há obstáculos. Talvez você que me assiste agora, tem muitos Golias na sua vida que precisam então serem derrubados. Golias problemas, Golias crise financeira, Golias atrapalho de família, Golias do vício, Golias da perturbação, Golias da doença. Mas com a fé no Deus da Bíblia, no Deus de Davi, esses Golias também podem ser derrubados através da sua fé, porque não tem nada que possa resistir o poder de Deus na sua vida. Lembre-se do primeiro versículo que eu li para vocês antes de começar essa pregação, o que está escrito lá em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus quer olhar para o teu coração e quer ver fé, confiança. Ele quer que você acredite no poder dele, porque esse problema que está aí na sua vida, que pode então ser qualificado ou classificado como um Golias para você, de tão forte que é, tão imenso que é, tão difícil de ser superado, é um Golias que pode cair por terra através da sua fé, da sua confiança em Deus e do seu coração comprometido com Deus Todo-Poderoso. Acredita, confia, creia no poder de Deus, porque através da mesma fé que estava no coração de Davi, no Deus Todo-Poderoso, é a mesma fé que faz você vencer o Golias, obstáculos e dificuldades da sua vida. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Olha, muito bom poder conversar com você e nós estamos ainda aqui nas lives até voltarmos os nossos cultos normais. Você pode continuar abençoando a igreja do jeito que você quiser, fique totalmente à vontade. Queremos agradecer a todos aqueles que têm ajudado a obra de Deus. Logo nós estamos voltando para os nossos cultos presenciais e eu quero fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que me assiste agora, que a tua bênção venha, que a tua força venha para esse coração, que essa pessoa venha se agigantar na sua fé, para poder superar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade presente nessa vida. Envolve no teu poder, envolve na tua graça, envolve, meu Deus, na tua força. É o que eu estou te pedindo em oração, em favor dessa pessoa que me assiste, em favor dessa família, em favor desta casa. No nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.